Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma live do Festival de Fotografia de Paranapiacaba. Hoje estou muito contente que a gente está aqui com uma querida amiga, de pouco tempo, mas de coração, a Glaucia Nogueira. Tudo bem, Glaucia? Tudo bom, João? Obrigado pelo convite. Agora, vamos lá, né? Eu, já até cheguei antes para testar e para dar certo o som dessa vez. Feliz de estar aqui. A gente teve questões técnicas na terça-feira, mas hoje está tudo certinho, vamos acertar e vamos fazer esse bate-papo, né? Eu queria agradecer também a equipe, né, em nome da equipe do Festival de Fotografia, dos voluntários. O festival é feito por voluntários, a gente não tem verba e participa, é muito importante essa participação dos voluntários, e todos estão convidados, quem quiser participar também como voluntário do projeto. A gente não podia deixar de falar que o festival também é pensado, é projetado com as questões da educação, dos direitos humanos e do meio ambiente. Eu também acho que tem que conversar, de perguntar para a Glaucia, né, como é que ela está. Ela mora em Paris e ela queria que você contasse um pouco como é que está a situação aí em termos da situação da pandemia. A gente ainda está com bastante cuidado, mas o que eu acho é que existe uma euforia nas ruas, assim, quando a gente sai. Você vê que teve festa da música aqui no fim de semana passado, no domingo passado, o povo foi todo ficar na também. porta. E, né, solcístico. E eu noto, assim, o Louvre abre segunda-feira, os museus, as galerias já estão começando a abrir, a planejar, muita coisa vai abrir só em setembro, mas já tem essa ansiedade de pouca gente de máscara na rua, uma juventude toda nos botecos, ruas lotadas. Os bares ganharam as ruas aqui, porque eles permitiram, né, para o pessoal poder ficar do lado de fora, não do lado de dentro. Então, as mesinhas, tá uma coisa. Então, gente, tem luz no fim do túnel. Aguenta aí, porque... Aguenta em casa, porque no final, né, esperamos aqui que dê certo. Porque aí é verão também agora, né? Vocês estão entrando no verão. Então, tem também toda essa expectativa, né, de sair para fora, né, de sair de casa com um clima mais Hoje bonito. fez muito quente aqui, hoje fez uns 30 graus aqui hoje. E a nossa conversa, por que a ideia de chamar a Glaucia? Vou fazer uma breve apresentação. Ela é cofundadora do IANDê, uma plataforma que estabelece uma conexão cultural entre a França e o Brasil, com a finalidade de criar iniciativas para aumentar a presença da fotografia brasileira na França. O IANDê significa nós, em Tupi-Guarani, é inclusivo, inclusivo, né? Pronome inclusivo. Um pronome inclusivo. Promove a integração entre fotógrafos, curadores, galeristas, colecionadores, educadores, instituições que têm um compromisso com as causas humanitárias, com o meio ambiente, e com o planeta e com as minorias. E faz parte, né, a Glaucia e a Isabelle Borsoletti Branco. Isso. Isso. Eu estava falando, será que eu vou acertar o nome dela? Ela vai ficar... E tem uma força boa da Ioana também. A Ioana, é isso. Que dá uma força para a gente. Que é curadora, mas vocês duas criaram... Como é que conta um pouco dessa história? Eu tenho uma paixão pela fotografia desde sempre, né? É uma paixão mesmo. E eu acho que eu senti, depois que eu vim morar aqui em 2007, fui muito em exposição, vi muita coisa e achava uma pena não ver tanto o Brasil. O México muito forte, Cuba, fotógrafos da América Latina bem conhecidos aqui, e o espaço do Brasil eu sentia menos. Então, a causa nossa é a fotografia brasileira. Se a gente puder falar, se a gente puder ajudar a conquistar esse espaço para a fotografia brasileira, é o que a gente tem feito, e através
da fotografia falar de todas as nossas causas aí tão importantes no Brasil. Esse foi o espírito do Yandê, mais ou menos. E antes da gente entrar na parte da fotografia, conta um pouco sua trajetória, né? Você começou na fotografia, depois publicidade, fala um pouco para a gente dessa trajetória. Eu comecei, eu sempre fui apaixonada com fotografia, com 17 anos fui morar nos Estados Unidos, ganhei aquela coisa que a gente ganha uma câmera da mãe, Cônica 35, e fiz minhas primeiras coisas, depois faculdade, o pessoal do Nau Sem Rumo, que era o Eugênio, o Miguel A1 de Minas, na época no Miguelzinho o povo reunia muito para falar de fotografia sábado, eu ia sempre, fiz todos os workshops do Goethe, mas a carreira foi para o lado da publicidade, né? E dirigir comerciais, mas sempre se eu pudesse usar o dinheiro dos clientes para as causas interessantes brasileiras, a gente já fazia um pouco isso, com a Divina Decadência, o filme da Amazônia, na década de... Isso é muito velho, né, gente? Isso é lá atrás. Mas eu tinha um sonho de ter uma agência ONG, onde não tivesse clientes que assinassem, onde a gente pudesse ter só causas, mas eu decidi fazer isso pela fotografia. Eu brincava que a fotografia ia ser minha profissão da terceira idade chegando, né? E eu acho que é uma causa bacana, assim, ver... Claro que essa relação com a França, Brasil, ela é muito antiga, né? Ela é muito histórica e muito forte. Mas, mesmo assim, são poucos os fotógrafos que têm acesso aqui, né? Na verdade, a gente é minoria, né? Uma parte dos fotógrafos brasileiros, e inclusive a gente estava discutindo isso nos últimos debates do Paris Photo, das mulheres. Lógico, as mulheres francesas, fotógrafas, estão lutando pelo espaço dela. Agora, vocês imaginem as mulheres francesas, as mulheres latinas, sul-americanas, fotógrafas, né? Quer dizer, é um espaço para a gente conquistar, né? E que isso não sejam também pautas, né? Cumprir uma pauta das mulheres fotógrafas, vão passar para outra coisa, vão esquecer as mulheres fotógrafas, né? Que isso passe a ser realmente... eu observo os movimentos de fotografia no Brasil, os coletivos, tem muita gente nova, muita coisa acontecendo, e é isso que a gente quer divulgar aqui, essa jovem, nova fotografia brasileira. E é interessante falar, João, que, por exemplo, se você vê, o GDPOM está fechado para reforma, né? O Quentin Bajac, que é o diretor, que foi diretor do MoMA, que desenvolveu o projeto do MoMA de novos fotógrafos, né? A nova fotografia americana, ele assumiu o GDPOM. Então, ele vai dar esse interesse pela jovem fotografia, né, que antes você esperava a pessoa ter uma carreira para jogar ela no museu. Isso está mudando, entendeu? Porque existe esse interesse para ver essa fotografia contemporânea, viva, que está acontecendo. Né? Isso vem também do imediato hoje, né? Hoje a gente vive muito nesse imediatismo da fotografia. O Simon Baker, que assumiu a MEP, também já com um olhar para essa fotografia, vamos falar da nova fotografia, né? Tá. É o Joelzito. E nesse sentido, o que você, voltando só àquela questão que você falou da publicidade, como é que você vê a questão da mulher, porque você participou de uma geração de mulheres no início da publicidade. Éramos poucas, né?
Já até Eram poucas. discuti isso com a Raul. Mesmo nas redações dos jornais, as fotógrafas eram poucas mulheres, né? Mulher diretora, eram poucas diretoras de filme. Mas talvez foram pessoas que abriram espaço para isso hoje poder acontecer com mais em maior número, né, da gente ver essas meninas, esses coletivos femininos do Brasil maravilhosos tomando espaço, entendeu? E a gente podia, eu gostaria de falar também qual é, você está vamos mostrar algumas imagens, depois eu volto com algumas Vamos. questões, daí você fala um pouco... Eu ia brincar que uma imagem aqui legal, deixa eu ver se eu acho ela rápida, vai, mostra aí, as séries, que é do Delphi. Justamente, ela não está por aqui, então não é para mostrar. Vamos lá. Tá. Eu vou... Não, achei. Pode mostrar. Je ne suis pas photographe. O número 100 do Fotopost. Tá dando para ver aí? Perfeito, perfeito, perfeito. Tá bom. Não, eu quis mostrar algumas coisas que talvez me possam definir essa vontade de fazer, né? Então, essa importância de estar em movimento, que eu acho Women in Motion. Vamos lá, né, gente? As meninas que sempre estão com suas bolsas cheias de peso, indo, fazendo. Essa é uma foto que eu adoro, que tem a dualidade, né, do amor e... No primeiro plano, né, do lado direito um homem, uma mulher, no meio... É o meu beijo. Algo de Duasno. O movimento me fascina, assim, os desenhos, as surpresas, e a paixão pela fotografia. Do gesto de fotografar. Eu moro na Bastilha, e aqui acontecem todas as manifestações, desde que eu cheguei, é impressionante, os tratores, os agricultores. Hoje, por exemplo, a BFM-TV, que é o jornalismo daqui, está em greve, o jornal não foi apresentado, estão passando documentário. Então, essa capacidade que o francês tem de lutar pelos seus direitos na rua é uma coisa que me emociona. Aí também é lá perto? Aqui isso tudo são todas as manifestações que terminam aqui, às vezes saem da República e acabam... Você mora na Avenida aqui. Paulista aí, daqui de São Paulo. Eu moro os fotógrafos vão saber, o Boulevard Beaumarchais, onde tem todas as lojas de fotografia aqui. Todas as... Não, mas eu estava falando da Avenida Paulista, porque aqui em São Paulo é onde tem onde tem as as manifestações. A maioria das manifestações, exato. Que também lá na Bastilha. Os atentados foram aqui atrás, né? O Bataclan é aqui atrás, o Charlie Hebdo é aqui do lado. Essa série é a série da nossa insignificância, as formiguinhas. Mas com muita coisa para fazer nesse planeta, né, João? Está atrapalhando um pouco ele. Contar histórias, né? A narrativa é uma coisa que sempre me atrai.
e que ajuda muito no Yandê, que é essa possibilidade de cada vez mais a gente vai mostrar fotografias em projeções, né, que eu acho que Sim. vai ser vital para a nossa sobrevivência. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer na timeline. Daqui a pouco a gente pode abrir as perguntas para a Gláucia. Essa é a imagem ícone do Yandê. Mas vamos partir para o Yandê, que tem muito mais coisa para falar. O Fórum de Avignon é interessante, né, que é o Davos da Cultura, que aconteceu aqui na época, foi até 2017 o último Fórum do Avignon. E é uma ideia para a gente muito legal de tentar fazer isso. A gente tem Inhotim, tem lugares maravilhosos onde a gente podia fazer eventos como esse, que é reunir o mecenato com quem faz a cultura, artistas, o pessoal que trabalha nas empresas de cultura, diretores de museus e a sociedade em geral contribuindo, pensadores, sociólogos, para que tenham essas que a gente possa partir para discutir cultura e descobrir novas formas de Sim. De Cultura, desenvolver. economia e mídia, né? Mas é muito interessante, porque você tem uma série de projeções e debates organizados. As que eu participei era Cultura, Razão de Esperança, e outro tema foi Cultura, o Fator da Onda. Que a gente sente muito isso, né? Uma pessoa se coloca em movimento, ela gera a vontade no outro de fazer. Isso é muito legal. Eu vejo essa fomentação no Brasil hoje, com vocês, dos festivais, com o pessoal da rede, é importante. Economia criativa. Que o Yandê. Pois é, a gente está com o site, a gente está virando a associação, e a partir dentro de 10 dias a gente tem o número de CIRET, que vai facilitar bem para a gente ter. A França, ela favorece muito a cultura, então a gente espera conseguir verba, conseguir fazer com mais ter a grana, né, gente? Vamos falar francamente, ter a grana para fazer o negócio acontecer. Todo o nosso trabalho até hoje ele foi voluntário. Esse foi o nosso primeiro encontro, ter o apoio do João desde o começo, o Eugênio, o André, a Isabel, Felipe, a Isabel e Felipe Abreu. Felipe Abreu, você, o Eugênio, Abel. Isabel, eu. E foi para a gente ter um feedback dos fotógrafos e ver se realmente o que a gente estava se propondo a fazer interessava, né? Porque não adianta nada se não for do interesse das pessoas. Sim. E existe essa brecha, a gente tem a vontade e a capacidade e o tempo para fazer isso, e é importante. Vamos lá. Joaquim Paiva. É muito... esse já foi na Unesco, com Joel Lopes. Sim. Né? Que fez justamente esse livro lindo sobre a chegada da água no Nordeste, que fala... Joel Lopes que está aqui, né? Está acompanhando com a gente. E que o Joel tinha um sonho desde pequeno de resolver o problema. Ele era do Rio Grande do Sul, morava do lado dos lagos, das represas, tinha fartura de água. Então, ele não entendia pequeno as secas do Nordeste. E ele retrata justamente pela chegada da água, trazendo a dignidade
e a fartura para essas pessoas em cima. Tem Ariano Suassuna no meio, é lindo esse projeto dele. Conversas longas com o pessoal acostumado com a seca, que para eles água é chuva, água não é um rio que corre, né? Uma coisa para eles inédita que nunca viram. Então, o trabalho dele é muito lindo na Unesco. Podemos acelerar um pouquinho, João, porque... Tá. Eu tive a oportunidade de ir desculpa, pode falar. Para Fortaleza e o Fernando Piuva, o secretário de Cultura, no primeiro dia do evento, ele estava chovendo e a gente aqui em São Paulo, o dia não está bom, né? Está chovendo, e lá é uma dádiva, né? A chuva, nossa, ele estava chovendo, ele falou, nossa, o dia hoje está lindo, está chovendo. Para eles, né, a relação com a água ainda é muito importante. Passando para Arles, que foi nosso evento do ano passado, What's Going On in Brazil, existia um interesse, uma preocupação muito grande pelo momento, essa virada do Brasil, né, pesada. E a França, que com todo o humanismo, o pensamento francês, existia de todo mundo indignado, ninguém entendia, porque o Brasil, né, essa relação com a França, todo mundo ama o Brasil, e foi muito difícil para a França entender o que estava acontecendo. Não entendeu até hoje, nem a gente, né? Mas essa exposição foram 12 fotógrafos. Eu estou colocando os filmes agora no YouTube, que todo mundo pode assistir. E era um work in progress. Cada fotógrafo mandava um filme por semana. E foi muito interessante acompanhar os acontecimentos do Brasil. Depois que a gente já estava com o projeto, implementando o projeto, cada semana era um desastre. Acontecia uma coisa no Brasil, gente, o assunto... Não parou. Nossa, a curadoria da Ioana de Mello. Isso. E a gente estava no prédio da Manuel Rivera Ortiz, que também é uma fundação muito preocupada com as causas, com as lutas dos sociais, né? Sociais, Aqui são fotos, outras exposições que estavam em conjunto na fundação. Isso. Esse trabalho é do Mathieu Castel, das pessoas dos Sem Casa americanos, né? As pessoas que moram no carro por problemas de desemprego e toda essa situação muito agravada agora na pandemia. Eu acho interessante eu vou passar para as fotos dos 12 fotógrafos, importante a gente lembrar da paridade, a gente buscou ter exatamente, né, essa paridade, e um ano depois, quando a gente olha o trabalho de cada um deles, ainda é tudo muito atual e tudo, eu acho que fica muito aumentado com o olhar nosso da pandemia, sabe? É quase premonitório, assim, as imagens. Eu tenho olhado para imagens, mesmo imagens de aglomeração, com esse olhar da pandemia, é muito interessante fazer esse exercício. Essa Ana Carolina Fernandes, né, que já retrata a violência e o motivo da gente ter essas manifestações atuais. As comunidades, principalmente no Rio de Janeiro, nas comunidades. Isso. Ela acompanha a violência das intervenções policiais no Morro. Daniel Marenco, que também morou em Brasília há muito tempo, agora está no Sul confinado. Daiane de Castro,
O Dayan, ele tem uma coisa muito legal nesse trabalho. Se você lê o texto dele escrito há muito tempo, lógico, a perfeição, ele mostra a perfeição do projeto agrícola levado a cabo no Cerrado brasileiro, né? Mas são paisagens belíssimas, né? E ele escreve um negócio que eu acho muito legal, que é a tragédia pela beleza, nossa estagnação perante o tempo, nossa sensação juvenil de sermos eternos. Isso, esse texto, nesse momento que a gente está... a Elza, com as frases do Bolsonaro, causando interferência nas imagens icônicas brasileiras, que hoje essas viraram fratura, né? O Idaí, né? Nisso fica um... Felipe Fittipaldi, os senegaleses do Rio, são fotos belíssimas da imigração do Brasil, né? Um tema que um problema que eu acho que vai aumentar, não para de aumentar, né, gente? Principalmente com a situação com a atual pandemia, né? Com a desigualdade social, as pessoas em vulnerabilidade. A Janine Moraes, com uma lenda indígena maravilhosa que o céu vai cair nas nossas cabeças. E ela trabalha Os Yanomamis falam isso, né? Lenda indígena, né? Que os coqueiros ficaram segurando o céu. A Janine está fazendo um trabalho muito bonito também na pandemia, que ela fotografa um pedaço de luz que entra na casa dela num determinado lugar. A gente tem acompanhado. A Janine é de onde? A Janine é de Brasília. Ela está em Brasília. O Baltar, com a identidade negra, todas essas... O Favelicidade, o projeto dele que liga, né, o ir e vir da favela, Zona Sul, toda essa movimentação. É lindo esse trabalho. Rio de Janeiro. Mas essa foto em especial a gente escolheu para projeção, porque ele retratou não sei, 2 anos atrás, o que está acontecendo hoje com um dos monumentos do mundo inteiro. O Pedro Cooperman, com os Achaninka, que tem um trabalho dos workshops que ele faz com os índios, né, com essa população autotônica, para que eles tenham a voz para falar eles mesmos sobre a causa do povo Achaninka. Fran Faveira, uma fotógrafa do Sul, de Florianópolis, é uma artista, e ela trabalhou a identidade feminina e toda essa... Karime Xavier, com cidadania, né? Esse trabalho que ela fez para a Folha de São Paulo, tão bonito. Esperava as pessoas, os moradores de rua acordarem para perguntar o nome, idade, identidade. Sim. Né, da identidade, também o pessoal que está sofrendo muito. Esse é o Alex, gente. O Shinji com esse sufocamento, gente, é o nosso sufocamento. O Shinji também foi... ele teve prêmio, ele foi eventos, revelação, prêmio Roder esse ano ele entrou com a gente e entrou também na exposição das bananas, que foi muito bacana, como jovem talento. Acho que ele é um exemplo, né, da atuação de vocês. No No ano anterior, ele já estava lá, né?
O Vocês Shinji já a gente estavam acompanha, no trabalho dele. quem apresentou o Shinji para mim foi a Karine, e ele tem um trabalho lindo, o trabalho dele me conquistou assim de primeira, e ia ter o prêmio HSBC. E eu falei com ele, escreve. E ele se inscreveu, e o Yandê acompanha a carreira dele. E ele foi escolhido, ficou entre os 5 finalistas do HSBC. E daí para frente mostrou, foi o melhor portfólio da Silvia Higgs da MEP, que escolheu o Shinji como Jovens Talentos, e ele está indo, tá com um trabalho lindo também na pandemia agora, que é o medo, que é as cores, ele trabalha o invisível, né? A questão maior dessa pandemia é o que a gente não consegue ver, né, João? Esse inimigo invisível E ele trabalha isso fotograficamente, ficou show. A gente quer fazer um filme. Nós temos feito pequenos filmes do confinamento dos fotógrafos. Fizemos o primeiro com o Bucão, que é um fotógrafo que mora aqui, que já fez uma exposição no Espaço Krashberg sobre a Amazônia. E vamos fazer o Baçu, vamos fazer sobre esse momento que a gente está passando. Sim. E o Shinji também é o Shinji a gente quer fazer. É muito bacana, né? Todos esses filmes vão estar disponíveis no YouTube, tá, gente? A Simone Rodrigues, com as questões Em Nome do Amor, né, que é um novo retrato da família brasileira. Muito bacana, porque o vídeo que a gente mandou dela para o festival explica muito bem o contexto, a diferença do que era esse trabalho dela no tempo anterior ao Bolsonaro e o que se torna esse trabalho dela depois. Porque a gente tem uma tendência a pensar que o que a gente conquistou, né, a gente não perde, né? E justamente ela nota nas entrevistas que as pessoas têm muito mais constrangimento e menos liberdade e menos vontade de posar no trabalho delas, para o trabalho dela, entendeu? Justamente por causa desse momento. Deu para entender? Não sei se ficou claro. Sim, fica. Novamente o Shinji. Agora, foram outros eventos que a gente fez, debates, mostrando também essa jovem fotografia brasileira. Essa foi em 2018, numa galeria. Isso, né, junto com o Paris Photo. Isso, a gente fez um debate. Sim. Mostramos a Cleo Alves Pinto com membranas, Ana Sabiá com Madonna contemporânea. Tinham vários fotógrafos, eu só pus um pouquinho para ilustrar. O Vitor Casimiro, com Noites Desperdiçadas. A ideia nossa, João, é sempre fazer parcerias, tentar encontrar novos espaços. A gente fez uma projeção com o DAAD, que é uma instituição que trabalha com ensino, com acadêmicos, né? E que estava comemorando, uma instituição alemã, que estava comemorando a queda do Muro de Berlim, convidou a gente para fazer a projeção, depois que viram no Paranapiacaba o vídeo que a gente mostrou. Então, foi interessante, porque sai do público, do fotógrafo, público habitual de fotografia. Acho que ampliar essa visibilidade da fotografia em outras frentes, eu acho que é bem importante. E esse foi um evento com mulheres do Brasil,
que trabalha aqui, tem muita mulher em condição complicada na França, brasileira. Brasileira? Sofrendo violência, tem. Então, foi uma palestra das meninas de Mulheres do Brasil com a Luza Brunet, que tem o histórico dela de defender essa causa, por um histórico, inclusive, pessoal, e a gente fez a exposição paralela. Essas parcerias interessam, né? Esse foi um evento que a gente fez no Lutece o ano passado. Os eventos, a Isabel Brossolette é, assim, perfeita, abre as portas de muitos lugares para a gente, e o Lutécia fez essa parceria com a Yandê para a gente lançar a Cláudia, o Joaquim Paiva, o José Diniz e Shinji Nagabe, todos eles estavam com livros novos. E esse evento foi durante Paris Photo. A gente quer fazer exatamente 2 ações fortes no ano, que é Arles e Paris Photo. E podendo fazer pequenos festivais, a gente vai fazer. E o importante é falar que a gente tem uma agenda, onde as pessoas podem ver todos os eventos que acontecem em Paris. São muitos espaços, esse ainda é o Lutécia. É o que você estava falando, né? Esse Paris Photo e o que eu acho Arles que de 2019. porque às vezes eu acho que o Brasil muitas vezes se basta. Eles têm, os fotógrafos que estão aqui são fotógrafos que têm uma ligação com a França, mas qual é a importância de estar em Paris, né? Porque todo mundo hoje tem Art Basel, tem Nova York, mas tudo passa por aqui. No Paris Photo, Paris fica a capital da fotografia mesmo. Durante muito tempo, a editora Madalena foi embaixadora dessa fotografia brasileira aqui, né? Sim. O Milton Guran, tem vários fotógrafos que fazem muito bem esse trabalho, mesmo Joaquim Paiva, que é nosso diplomata da fotografia, faz isso maravilhosamente bem. Mas as pessoas vêm e vão, né? E a gente está aqui e a gente, podendo, a gente fala de fotografia. Esse é o nosso próximo projeto, que era para ser em outubro e vai passar para maio por causa da pandemia, que é um festival de Covilha. Nós somos convidados para fazer o primeiro festival de Covilha, a parte do Brasil. E está em planejamento. Bom. Ótimo. Teve uma breve ideia, né, dos projetos que vocês têm desenvolvidos de alguns futuros. Eu queria falar um pouco, você falou da situação atual, qual é a diferença que você percebe entre sem contar o governo atual, né, na parte da cultura, que realmente é um ponto fora de curva aqui no Brasil. Mas como é que você entende a política pública para a fotografia na França e a dos anos anteriores para o Brasil? Como é que você percebe essa relação em termos de política pública, o governo atuando? Olha, existe muito investimento. Da Europa, o secretário da Hidalgo, a gente esteve com ele há pouco tempo, a verba é bastante, o investimento é alto. Mas esse investimento está dirigido, né? Mas, por exemplo, o que eu noto, existe uma troca muito grande e uma preocupação com dar lugar, dar fala para esses fotógrafos. Por exemplo, se alguém vai fazer um projeto de uma cité ou de um projeto urbano na cidade da prefeitura. Tem sempre um fotógrafo que acompanha para ter uma narrativa fotográfica sobre esse trabalho. Sim. Né?
E esse fotógrafo, eu já fui, por exemplo, em palestras, justamente para formar e para explicar como funciona, como esses fotógrafos podem ter acesso a essas ações do governo. Entendeu? Isso é publicado, o fotógrafo tem liberdade para fazer o discurso dele, independente do discurso. Isso é uma grande diferença. Do discurso ideal da linha de ação da Mairie ou da prefeitura, ou do. Entendeu? Existe. É um país humanista, né, João? Completamente. Mesmo. Então, toda essa preocupação que a gente vê no Égalité, Liberté e Fraternité, com todos os problemas que a França tem hoje para gerar esse fluxo de imigração gigante que gerou populações em territórios que não se integram, é grande, porque o Brasil, nós dividimos uma cultura. O que eu sinto hoje da diferença do Brasil é que espero, apesar da polarização que virou essa coisa ridícula de não se poder conversar mais, né, desse mundo polarizado, o Brasil divide uma cultura. Nordeste a Sul, a gente tem esse melting pot, essa diferença, essa riqueza de diversidade, que a gente aceita, ama e divide. Na França, alguma das partes agregadas não dividem a mesma cultura e o mesmo pensamento. Então, existe um conflito grande, porque com o lado humanista, sociológico e correto e de esquerda da França, ela não fica imóvel diante as dificuldades do território, entendeu? Da ação em relação a esse território. Mas o que eu acho que é muito interessante, que em termos de fotografia, isso produz uma riqueza de material. Por exemplo, eu vi uma exposição maravilhosa sobre os banhos da França. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, Les Bains, que são lugares que a França manteve, até eles estão fechando, acho que não sei se já fecharam todos, ou eles iam fechar todos e deixaram só alguns mais históricos, onde quem não tinha teto podia tomar banho, podia ir com espelho, são banheiros públicos. Sim. Que estavam... então, quando se discutiu o que iam virar esse espaço público, como administrar isso, uma fotógrafa foi fazer um trabalho maravilhoso de retratos das pessoas que usam esse banho. Mas o trabalho não é um trabalho feito, é maravilhoso. Então, por exemplo, a antropologia, a sociologia, unidos à fotografia, a produção aqui é muito voltada, tem o texto, a importância do discurso, né, das palavras, de você produzir um material visual. Eu acho que o Brasil, eu já notei dos 3 anos para cá, que o Brasil aprende muito rápido. A gente observa, e eu tenho notado que os trabalhos brasileiros estão mais consistentes em termos de discurso. Né? Eu não sei o que você acha disso. A fotografia contemporânea cresceu muito nas últimas décadas, né? Nos últimos 30 anos, né? Do início da fotografia. Acho que o intercâmbio, né? As escolas, a própria internet, acho que possibilitou essas novos caminhos e ser repensados. Se alguém tiver mais algumas perguntas, falta mais alguns minutos, eu só queria mostrar também o Joel Lopes, né, que já tinha falado com você, comentando aqui um trabalho bacana, né, que está sendo mostrado, e você falar um pouco, a gente teve a oportunidade, estava em Arles,
no ano passado, e eu comentei, né, com a Isabel, me chamou muito a atenção que tanto no Brasil quanto na França que tem também tem, não sei se é essa visão que muitos têm, mas tem uma imigração muito forte de afrodescendentes, mas que num festival de fotografia como Arles, nos eventos, a maioria eram Não, a gente não vê. brancos, né? E as mulheres eram também, ao mesmo tempo, maioria nas visitas das exposições, me chamou muita atenção, nas palestras, nos eventos, porém, também ainda dominado pelos homens, né, nas coordenações, né, nas curadorias, há um movimento de dividir, mas acho que ainda está balanceado. Eu ainda sinto que aqui isso é cota, é pauta. E eu acho que é triste. Funciona, mas não funciona na prática. A gente não vê na prática, entendeu? Isso, eu sei que Arles, esse Arles que não aconteceu, tinha uma abertura para fotografia, para discutir o tema, né, da fotografia negra, e o festival não aconteceu. A última capa, eles seguem, mas ainda é complicado, não se vê mesmo, né? Até outro dia estava assistindo um vídeo de uma fotógrafa falando justamente do protótipo do fotógrafo, que é homem, né? Aventureiro, todas aquelas coisas que a gente já sabe, europeu, né? É uma luta. Mas, por exemplo, eu fui numa exposição maravilhosa que era Quem Tem Medo das Mulheres Fotógrafas, no Museu d'Orsay, muito bem montada. Quer dizer, eles estão fazendo o trabalho deles. Essa é uma edição histórica de todas as mulheres da fotografia, desde os primórdios da fotografia. Né? Como impressionista, os impressionistas. Tem a Berta, que é a pintora impressionista, que a gente não conhece, não sabe que tinha, né, João? É uma luta de muito tempo. O José Roberto Bassutti, que trabalho importante de Andê. Parabéns, Glaucia. A gente já está chegando no próximo do final e queria que você falasse um pouco. A gente está aberto a receber trabalhos, a ver os trabalhos do coletivo. Entrem, sigam a gente no Instagram, entrem no site, escrevam para a gente, mandem seus trabalhos. A gente quer justamente mostrar pessoas que nunca tiveram a chance de ser vistas antes. A gente está aberto para isso, né? E eu queria fazer um apelo para os fotógrafos, né, que a gente para ajudarem na transmissão, né, João? Que é tão importante, Sim. Né? Fazer esse debate com a fotografia estabelecida e com a nova geração de fotógrafos, eu acho que é muito importante. Sim, vamos seguindo o GDPOM, que estamos loucas para ver o que eles vão mostrar no ano que vem, na primavera do ano que vem, que vão estar abertos e vão fazer exatamente mais exposições de fotógrafos desconhecidos. Queria muito agradecer, né, você disponibilizar o seu tempo, né? Agora é tarde, que hora? Agora é 5 horas de diferença, né? Que horas são? 15 minutos para meia-noite. Quase meia-noite. Então, e eu queria muito agradecer a Isabel, né? Porque sem a Isabel o projeto não aconteceria. A Isabel é o site, ela essa alegria toda dela, e é muito legal. A Ioana, que realmente é uma base boa do pensamento
do Yandê, estamos fazendo mais 2 projetos aí, e a gente está animado. A Rosa tem um projeto que a gente gostaria de conseguir fazer com ela, estamos com bastante vontade. Olha, Isabel, aqui. A Rosa vai estar com a gente na próxima quinta-feira, junto com o Kamikia. Ele vai estar falando de Mato Grosso, do interior de Mato Grosso, de um povo indígena, e a Rosa vai estar falando. Esse período da semana nós estamos com conversas mais internacionais. A Rosa vai estar falando de Londres, também está nessa situação da pandemia. Então, na próxima João, a gente tem um sonho de trazer todos os festivais para Paris Photo. Lógico, representa de uma maneira, a gente pensar uma maneira criativa de unir todos, porque eu acho que o festival tem um papel fundamental nessa, né, de gerar novos fotógrafos, de gerar novas discussões, novos debates e tudo mais. E eu acho muito importante que essa ponte seja para que a França possa, daqui a pouco vai poder, gente, agora não pode, mas daqui a pouco vai poder, possam ir ao Brasil, possam, né, que isso se estreite. E eu acho que trazer os festivais juntos para cá ia dar um debate maravilhoso. Ponham essa ideia para andar, vamos conversar. Né? E o pessoal, às vezes, alguns amigos me provocam dizendo que parece que Paranapiacaba não fica aqui perto de São Paulo, fica em Minas Gerais, porque o que tem de fotógrafas, de pessoas de Minas, né? Tem a Isis, tem a Júlia, tem você, tem várias fotógrafas e curadoras, pessoas que trabalham com a fotografia. Então, eu queria muito agradecer. A gente se conhece, como eu falei, há pouco tempo, mas a gente teve uma afinidade muito forte, né? Eu sou fã do trabalho que vocês desenvolvem, por isso a ideia de estar mostrando aqui, né, esse projeto. Você também me ajudou com várias referências na exposição de retratos de mulheres por mulheres. Então, eu tenho muito a agradecer para vocês. Esse pouco tempo, eu aprendi muito com vocês. Espero que possa desenvolver outros trabalhos e abrir, vocês possam abrir mais fronteiras para a fotografia brasileira. Quem precisar da gente pode contar, nós estamos aqui para isso. Ajudem a gente a fazer uma agenda legal. Se vem expor aqui, avisa. Manda notícia, estou indo, porque, inclusive, a gente quer fazer um trabalho que eu já comecei, ver todas as exposições históricas que tiveram antes, para a gente poder até fazer uma estatística, para a gente saber o quanto de fotografia brasileira foi mostrado na França. E construir a história dessa relação, sabe? Produzir documento a esse respeito, né? A gente sabe de alguns, a gente vai, cava, mas como as ações do Brasil, mas não é só na fotografia, não, é para tudo, são muito individuais. Mesmo eu trabalhei com outros setores do Brasil, a moda que vem para cá, eu tenho um pouco dessa outra experiência, e são ações individuais, assim, mas normalmente as coisas na vida são assim, né? É uma impulsão que leva ao mando, mas venham, comuniquem na embaixada, falem com a gente, para a gente poder acompanhar e dar visibilidade ainda maior para isso. A gente vai ter as galerias francesas com a gente já está começando esse trabalho de aproximação, né, da curadoria francesa também, né? Tem muita gente aqui pensando em fotografia, e a gente tem a oportunidade de ir na exposição e visitar e ver o discurso do curador. Isso uma... Isso eu posso passar para as pessoas, entendeu? A gente tem essa... Nós somos poucas ainda, nós somos 3, mas a gente está lá, está remando, entendeu?
Tá bom. Muito obrigado, Gláucia, pela essa convivência, pela essa oportunidade. Também a Isabel estava aí, né? A Iona, essa convivência tem sido muito rica. Eu agradeço muito. E em nome E nós da que te agradecemos tá queria registrado. agradecer e queria falar para as pessoas acompanharem, né, as lives do festival, que nem a gente falou, a gente vai ter as próximas aqui, e também entrem em contato, né, acompanhem no e-mail do Yandê, ver o que elas estão produzindo. Tchau, gente, obrigado. Tchau, Yes, tchau. deu certo. Obrigado.